Olá, olá, meus queridos. Eu sou a Cláudia Galindo. Bem-vindos ao Congresso de Neuroemagrecimento, onde vocês encontrarão ferramentas úteis e efetivas para aumentar sua autoestima, melhorar seu bem-estar e atingir a seu peso ideal. Já pensou que bom seria se houvesse uma técnica comprovada que ajudar a aumentar sua energia, aliviar o estresse, melhorar seu desempenho, eliminar maus hábitos, alcançar seu peso ideal? Seria bom demais, verdade? Aqui no Congresso acreditamos no poder de transformar sua vida através do conhecimento. E você hoje vai descobrir a magia que você tem na ponta de seus dedinhos. E para isso temos a melhor, a doutora Raíssa Esquiavo. Ela é advogada, terapeuta transpessoal e terapeuta de EFT pelo Centro EFT Oficial no Brasil. Doutora Raíssa, bem-vinda ao Congresso de Neuroemagrecimento. Muito obrigada, Cláudia. É uma honra estar aqui nesse congresso para poder falar do EFT, que para mim é uma técnica revolucionária. Já estamos prontos para escutar qual é essa técnica tão fabulosa, doutora Raíssa. Bom, do EFT, né? O EFT, na verdade, é uma sigla que significa Emotional Freedom Techniques, que é técnica de liberação emocional. Ela foi criada pelo Gary Craig, que é um americano que estudava muito a cura, a espiritualidade, e ele acabou desenvolvendo ela. E a UFT ele utiliza os meridianos da acupuntura, que foi descoberto pelos chineses, né? Então, e de uma forma emocional. Tanto que o EFT é conhecido como acupuntura emocional sem agulhas, porque, na verdade, a técnica consiste na aplicação pelo dedo, né? De algumas batidinhas em alguns pontos específicos do corpo, trabalhando a questão emocional junto. Então, a gente vai conversando, volta em alguns traumas, em algumas memórias, e desbloqueando o fluxo energético. Por isso que tem tanta eficácia. A gente cuida da ruptura do sistema energético do corpo, enquanto faz um trabalho emocional. Que maravilha! Aqui no Brasil está o Centro de Treinamento do EFT Oficial e também o único país que Gary Craig participa ativamente do ensinamento do EFT. Isso é uma maravilha, verdade? Isso, o Centro Oficial do EFT no Brasil é um centro muito bom, porque ele é dirigido pela doutora Sônia Novinsky, que trabalha diretamente com o Gary. Então, a gente faz o curso com os dois e é muito profundo. E o EFT, na verdade, quando ele é trabalhado de uma forma muito profunda, como eles ensinam, a gente consegue chegar na raiz do problema. Por isso que ele é revolucionário se for bem aplicado, sabe? Porque ele trabalha, na verdade, o ser humano, ele é uma técnica terapêutica que trabalha o sofrimento do ser humano em todos os âmbitos, no físico, emocional e mental. Por isso, de uma vez só, não trabalha só o físico, é tudo junto, porque o ser humano é tudo isso, né? Então, o EFT vem e trabalha em todos os aspectos de uma vez e com isso a gente consegue ter resultados rápidos e bem profundos. Como é que vocês conseguem descobrir qual é a origem do meu problema? Qual é a causa? E como pode resolvê-lo com EFT? Bom, o EFT é uma clínica da singularidade, então a gente trabalha a questão com aquela pessoa, não tem como. Tem muito EFT na internet que fala como trabalhar, por exemplo, ansiedade com todas as pessoas. O Gary não ensina assim. Por isso que a gente faz um trabalho mais profundo. A gente vai naquela pessoa. Então a gente cuida da biografia dela como um todo. E aí a gente vai conversando. E o Gary ensina muita gente a ficar ali como se fosse a gente entrar na vida da pessoa, como se a gente fosse ela.
Então a gente fica junto com a pessoa, a gente dá um apoio e, e como que sente como ela. E acontece isso, porque é uma coisa energética mesmo, assim, a gente às vezes tem um estalo, assim, enquanto faz o EFT, porque o EFT, como ele desbloqueia o sistema energético, a gente vai tendo uns insights. E o próprio paciente também tem uns insights. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, a gente está trabalhando, está falando de emagrecimento, às vezes a pessoa me procura e fala, eu tenho dificuldade com emagrecer e tal, e eu me sinto muito mal. Então aí eu começo. Como que você se sente mal? E quando você lembra da comida, como é que é? Como que você se sente? E a pessoa às vezes fecha o olho, volta, e vem lembranças, entendeu? Enquanto a gente vai fazendo tapping, esse batendo nos pontos específicos, vem insights, a pessoa sente, porque é um desbloqueio energético. Tem gente que sente frio, tem gente que arrota, às vezes, tem gente que passa mal, vomita, e tem gente que. Mas o sintoma às vezes vai embora muito rápido, porque a pessoa se sente muito aliviada. Porque o Gary fala que, na verdade, a raiz da questão não é tanto aquele problema que a gente acha que mas a ruptura energética que traz o problema. Então, tem um bloqueio. E quando a gente vai batendo, desbloqueia e a energia volta a fluir nos meridianos e aí o sintoma desaparece. Doutora Raíssa, eu sei que, digamos, é a técnica maravilhosa. Eu gostaria, já que vocês têm como esse vínculo com Gary Craig, que é o criador, como foi que ele começou a desenvolver esta técnica? Quais foram os orígenes que chegou a ele a dizer, vou chamar EFT e de aqui para frente estes são os pontos? Pode nos contar um pouco dessa história, dessa origem? Sim. O Gary é um americano e ele é engenheiro. Mas ele era autodidata nessas questões. Ele estuda muito um curso em milagres. E ele trabalhava com o Dr. Callaghan, que é do TFT. Só que o TFT também usa alguns pontos específicos, mas é mais complicado. Era assim, cada pessoa tem alguns pontos, então era um tratamento mais prolongado, mais difícil de fazer, porque você tinha que estudar a pessoa. Ele facilitou, ele otimizou o TFT e aprofundou, inovou. Então ele viu que na verdade todas as pessoas têm os mesmos pontos. Então ele simplificou muito, porque o EFT é uma técnica muito simples, né? Qualquer pessoa você pode fazer em você mesma, você pode fazer num amigo, você pode fazer numa criança, você pode fazer até em animais. Ou seja, que ele nos facilitou a vida com EFT. Que bom. Agora, como é essa mistura de um engenheiro e a medicina chinesa e os pontos, que todos estamos assim como, como é isso tão maravilhoso? O Gary, ele estudou acupuntura, né? E ele descobriu que a causa dos problemas físicos que a acupuntura tratava e resolvia de uma forma que parecia um milagre era a ruptura nos canais energéticos que fluem pelo corpo, que são os meridianos. Então, quando a agulha na acupuntura pressiona, faz com que estimula aquele ponto e a energia volta a circular. Então, ele pegou os principais meridianos, os principais terminais dos meridianos, que são esses aqui, que são os mais básicos, né? São vários, mas esses meridianos, que são fáceis de acesso aqui, que a gente consegue pela pele tocar, e inovou. Ele fala que ele sacudiu o tapete da acupuntura, que é uma técnica milenar, e adicionou o trabalho emocional a ela. E aí, o que acontece? A acupuntura trabalha a nível corporal, né? A nível físico. Sim. E quando você trabalha a nível físico, mais a nível narrativo, que é
o que as psicoterapias tradicionais usam e que é muito bom e que é importante, ele juntou e uniu as coisas, as duas, e criou essa técnica que é tão maravilhosa. Que bom. Aí é onde vem a formatura da psicologia transpessoal, que também você adquiriu, verdade? Como Uhum. se juntam elas para ter um melhor resultado? A psicologia transpessoal acredita num ser holístico também. Ela não, ela visa trabalhar o ser humano de uma forma integral, emocional, espiritual, mental e corporal, que tem tudo a ver com a EFT. A psicologia transpessoal, na verdade, ela aborda várias, ela tenta abordar todas essas técnicas que a gente conhece, que surgiram, né? Reiki, apometria quântica, a fitoterapia, que trabalha a homeopatia, que trabalha o ser humano todo, ela busca estudar todos esses métodos para que a psicologia caminhe para esse lado, para que não fique fechada só em alguns poucos aspectos do ser humano. O ser humano é complexo e quando a gente aborda todas as frentes do ser humano, a gente consegue ter um resultado mais eficaz, mais profundo e até mesmo rápido, porque essas técnicas mostram que a gente já fez, já comprovou que os resultados podem ser rápidos. Que bom. Doutora Raíssa, eu sei que temos muita informação para contar às pessoas e elas também têm muitas dúvidas ao respeito. Muitas pessoas não entendem como uma emoção pode, que se vai criando e se vai acumulando em nosso corpo, pode criar uma doença. E como liberando essa energia pode ser curada. Na verdade, então, no EFT a gente fala que a gente descobre isso, que a contribuição emocional que existe nas doenças, nas dores físicas, em todos os males, é muito maior do que a ênfase que tem sido dada até então. A gente vê isso na clínica, sempre tem um componente emocional, porque, por exemplo, um trauma que a gente viveu alguma situação que foi ruim e foi traumática. Essa emoção causa uma ruptura no nosso sistema energético. Tanto que quando a gente faz o tapping, aplica nos pontos específicos, o sintoma desaparece. Trabalhando a emoção, não que seja só a emoção, né? Nós somos um complexo, tem físico, tem várias abordagens que tentam pegar todas elas, mas a contribuição emocional é imensa e é presente em tudo, até dores físicas às vezes. Por exemplo, uma enxaqueca, eu já tive pacientes que estavam com enxaqueca e na verdade era uma culpa que ela estava guardando e que tem efeitos secundários às vezes. A gente cuida disso. Às vezes tem uma vantagem de estar doente. É louco, mas às vezes tem. Então, a gente cuida dessa culpa e a enxaqueca some. Tem diferença se eu sei a origem da doença ou se simplesmente eu bato, faço tapping e sem saber o que acontece. Tem alguma diferença essas duas formas? Você como um paciente? Sim, se eu sou uma paciente e eu não sei que origina, por exemplo, eu falo, cada vez que eu vejo o meu chefe, tenho dor de cabeça, tá? E eu associo que sou chefe, sim? Ou outra pessoa fala, eu não sei o que acontece, mas eu tenho dor de cabeça. Vamos fazer a rodada de tapping e vamos liberar essa emoção. Você precisa saber a origem dos melhores resultados ou se eu não sei, simplesmente bato, eu posso ter o mesmo resultado? Às vezes, cada caso é um caso, mas tem muitos casos, muitos, de pessoas que não sabem, simplesmente bate e vai trabalhando a emoção. Eu sinto meu chefe
e me dá uma sensação assim, meu estômago embrulha, por exemplo. Meu estômago embrulha, eu não gosto dele, eu não sei o que que é. Pode falar que não sabe, e só falar sensações físicas. E Ah, o que sim. que você sente? Não precisa saber a origem. E resolve. Em muitos casos resolve. Alguns casos não. Alguns casos você precisa do terapeuta, porque o terapeuta vai conseguir ver coisas e acessar coisas que você não consegue sozinho. Mas o FT consegue ter excelentes resultados sozinho e sem saber nada. Ou seja, você falou anteriormente que tem muitos vídeos na internet. Se eu pego um vídeo geral, por exemplo, para dizer, faça FT para aumentar sua energia e bata nestes pontos e repita estas frases, Uhum. pode dar resultados? Sim, sim. Normalmente dá. Ah, que bom. A diferença qual é, então? A diferença é que assim você faz uma analgesia, como se fosse um analgésico, como se fosse um remédio. Por Hum, exemplo, você está com dor de cabeça, você vai, acha um vídeo, fala e a dor de cabeça some. Aí aquela dor de cabeça está resolvida, mas vamos supor que é uma dor de cabeça recorrente. E hum. aí você vai ficar fazendo o EFT todos os dias, mas não vai resolver, porque o EFT tem capacidade de ir na raiz e acabar com ela para sempre. Tá. E essa é a diferença. Você consegue fazer um trabalho profundo. Você vai na raiz e resolve o que está por trás dali. O que está fazendo, o que está gerando, qual a emoção, o que você viveu, o que te faz criar essa dor de cabeça de uma forma inconsciente, né? Ah, ou seja, que uma, digamos que é temporária. Isso. Quando eu vejo um vídeo de FT no YouTube, então eu Uhum. faço minha rodada de tapping e posso aliviar. Mas Uhum. pode ser que aconteça novamente e eu não vou descobrir nunca porque eu não vou à raiz do problema. É assim? Sim, assim é uma forma de analgesia, uma forma mais superficial de fazer, que traz resultado, mas não chega na profundidade que o FT consegue chegar. Que Mas demanda mais tempo, às vezes, mas é um efeito maravilhoso. se eu sou um paciente e vou visitar você, que eu vou encontrar? Qual é o protocolo que vocês normalmente Ah, fazem na consulta? bom, eu gosto, como eu faço um trabalho mais, eu gosto de fazer mais profundo, né? Que é o EFT oficial, eu gosto de saber da vida da pessoa. Primeiro eu vou na questão que a trouxe aqui. Então, o objetivo principal dela e com a biografia dela, eu gosto de saber muito da história dela, como que ela, como foi a infância dela, como foi a gravidez, como foi a vida intrauterina dela, como foi alguns, eu gosto de saber muito dos momentos difíceis de vida que ela passou, alguns momentos que ela não gosta de lembrar, relação com os pais, relação com a família. E aí, unindo isso, a gente consegue chegar nas raízes. Mas você falou da vida ultrauterina. Como eu sei qual foi minha vida ultrauterina? Pelo relato da sua mãe, por exemplo. Mas tem que ser por o relato da mãe. Não, Não é que nem vocês não, fazem uma regressão, algo assim? Não. o EFT consegue. O EFT a gente acessa, é muito comum, porque às vezes a origem do problema está lá na gravidez. Então a gente faz o EFT no neném, como se ela fosse um neném e estivesse lá dentro da barriga. E é incrível como as pessoas sentem muitas coisas e a gente resolve, desbloqueia muitas questões só de ir na barriga. Tem alguns trabalhos que a gente já vai direto na barriga. A gente já pula a vida inteira, vai lá e resolve. Que bom! Vocês estão assistindo toda esta informação no Congresso de Neuroemagrecimento. Esta informação para ver e rever. E vamos seguir falando com a doutora Raíssa, que está muito interessante. Então, doutora Raíssa, são
pontos que você toca aqui, que mais adiante você vai nos explicar. Eu Uhum. peço para você, por favor. E outro são as frases que se dizem. São duas Uhum. coisas diferentes. Com Sim, essa não. mistura, por favor. Isso. A gente faz um trabalho bem singular de cada pessoa. Então, a gente faz os pontos específicos e leva a pessoa para o corpo. O que que ela sente? Tem alguma parte do corpo que está contraindo? Se tem alguma parte que dói? Se tem alguma parte que aperta? Porque, por exemplo, o emocional sempre está ligado no corpo. Então, a gente tem alguma emoção. Então, vamos supor que a pessoa está sentindo uma tristeza. Ah, eu tô triste. Aí a gente vai falando. E você sente alguma parte do seu corpo, assim, que tá apertando, que tá doendo? Aí ela pode falar, por exemplo, ah, o meu peito tá apertado, como se meu coração tivesse apertado, assim. E aí a gente vai repetindo, meu coração tá apertado, meu coração tá apertado, eu tô sentindo uma tristeza. Aí, e é engraçado porque com o tapping vai desbloqueando, a dor e o incômodo no corpo vai andando. Quando vê, não, agora meu coração tá ótimo, meu estômago que tá apertando, meu estômago tá doendo. Senti uma fisgada, vem memórias. Ah. Enquanto a gente aplica, vem memórias, a pessoa fala, ah, nossa, eu lembrei da minha casa quando eu tinha 6 anos. Então, e tem a ver, tudo tá ligado, sabe? Ah. Parece, é muito legal, é muito forte. Por isso que as raízes aparecem assim, no trabalho. Aí também eu acho a diferença entre trabalhar com um vídeo e trabalhar com um profissional, porque se eu estou fazendo a rodada e aparecem memórias, aí eu não saberia como trabalhar. É assim? Aí você não consegue acessar aquela memória. Você não faz um trabalho para você, você faz um modelo geral. E o modelo geral nem é impossível você aprofundar, né? É uma coisa mais analgésica mesmo. Que em alguns casos é legal de fazer, né? É bom, mas ele pode fazer muito mais. Isso que é legal de saber. O FT, na verdade, ele pode fazer muito mais do que a maioria das pessoas sabem. Que bom. Doutora Raíssa, se eu, digamos assim, se eu quero fazer uma consulta de EFT, você pode fazer pela internet? Seja, Sim, sim? Ah, que bom. Ah, sim. Eu amamos a atendo por internet Skype. porque nos facilita muito a vida. Sim, eu já atendi até pacientes da Rússia. É bem legal. E aí porque a pessoa que se toca, né? Eu vou fazendo aqui e a pessoa vai me seguindo. Aí eu vou falando os pontos para ela. Alguns pontos diferentes eu ensino para ela e ela aplica, enquanto a gente vai conversando. E com relação às frases que você vai dizendo, essa informação, como você obtém ela? É bem do caso mesmo, assim. Tem alguma frase que é bem importante, que é a do ponto do karatê, que a gente faz ela assim. Tem um modelinho que é apesar de eu sentir essa dor de cabeça, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E a gente foca bem no negativo. A Hum, gente, a gente não fica fazendo afirmações positivas, não. A gente vai na dor da pessoa. Então a gente fala tudo que sente. Está com raiva, a gente fala da raiva e entra na raiva e sente a raiva para liberar a raiva. doutora Raíssa, tem muitas pessoas que não podem dizer essa frase, porque não se amam nem se aceitam. Nesse caso, o que falam? Tem pessoas que têm dificuldade mesmo. Então a gente adapta, né? Em cada caso, eu pergunto muito para a pessoa, como você se sente com essa frase? Para ela refletir, porque às vezes ela fala assim, eu não me amo nem me aceito. Mas eu falei, mas você quer se amar e se aceitar? Ela fala, quero. Ah, então eu quero me amar, mas eu não me amo. Aí a gente vai adaptando, sabe? Se a Ah, pessoa se sentir bem falando eu quero me amar, aí já dá. você falava agora que não falavam afirmações ou frases, digamos, bonitas, sino que iam direitinho à dor. Qual Uhum. é a diferença entre, porque muitas técnicas também falam de
fazer afirmações e falar frases empoderantes. Qual é essa diferença de ir à dor e a outra? Pode nos contar? O FT, a gente trabalha bem o negativo primeiro, porque muitas vezes a afirmação positiva está negando. Às vezes é o que a pessoa quer, mas não é a realidade dela. E tem um medo de estar traindo, né, o negativo. Isso o FT, muitas pessoas às vezes até assustam, porque acham que está traindo o negativo, de estar afirmando, tipo, eu tô com raiva de alguém, tô com raiva de alguém. Mas na verdade, se você nega isso, o que você sente está aí, tá? O seu inconsciente sabe que você está com raiva da pessoa. Então, ficar negando não adianta. É muito melhor você entender por que você está com raiva dela, ver a utilidade da raiva, porque a raiva tem utilidade dela e todas as emoções negativas têm o seu papel. Por exemplo, a raiva, às vezes a gente tem que ter raiva de uma pessoa para a gente conseguir pôr limite. Pode ser um caso de uma pessoa que está te invadindo muito. Então, se você fica negando, na verdade você tá só, se você ficar falando positivo, você está só negando uma coisa, uma realidade que você está vivendo, você está experienciando. Isso não te agrega em nada, na verdade, te atrapalha. O FT a gente gosta de olhar com muita sinceridade, de falar a verdade da pessoa, para ela poder entender de onde vem isso, para a gente poder cuidar. Quando as pessoas, doutora Raíssa, não expressamos as emoções, o que vai acontecendo com essas emoções? Essas emoções, elas vão ficando no corpo, né? Então, quando a gente toma consciência delas, a gente consegue dominar elas. Mas quando a gente não toma, elas dominam a gente. E o corpo fala de alguma forma, por isso que vem doenças, vem estresse, vem dor. Tudo isso é porque a gente não olha para as emoções como a gente deve olhar, com verdade, sem medo, com sinceridade mesmo. As emoções, a gente tem que olhar para elas para a gente ter uma saúde. Elas influenciam muito na nossa saúde. Assim como o exercício físico a gente tem que fazer, a gente tem que cuidar da alimentação, a gente tem que cuidar das emoções. Tá bom. Bom, doutora Raíssa, por favor, nos ensine, então, quais são esses pontos que trabalham vocês em EFT para liberar essas emoções? Tá, vou falar dos pontos. Os principais. Ai, por favor, galera, desculpa, doutora, anota, por favor. Estes vídeos são para ver e rever. Por favor, desculpa. Esse é o ponto do karatê, que você bate aqui. Tanto faz o lado, tá? Você pode fazer desse. Às vezes a gente cansa e muda. No topo da cabeça, no início da sobrancelha, no final da sobrancelha, embaixo do olho, aqui entre o nariz e a boca, no queixo, e aqui onde dá o nó da gravata do homem. A gente bate assim. Onde que, perdão? Onde dá o nó da gravata do homem. Tá. Aqui. Então, as batidas são leves, suaves, com uma mão, com a outra, como é a coisa? Leves, suaves, tanto faz a mão, tanto faz o lado. Você pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer as duas ao mesmo tempo, ou só uma. Tanto faz. Tem um ponto bom também que é aqui nos dedos, assim, eu gosto bastante. Às vezes, quando você está numa fila do banco, você não quer que as pessoas vejam que você está lá fazendo tap, aí você pega nos dedos e vai apertando assim, simples. Qualquer dedinho ou qualquer um? Todos. Todos. Vai passando. Todos. Vai passando. Faz pressão aí, dedinho. Isso. É ótimo. Esse é para qualquer emoção ou é, por exemplo, se você tem tristeza, isto. Se você tem raiva, isto. Se você tem dor na garganta, isto. Se você tem aperto no peito, isto. Ou serve para tudo? Para todos. Por isso que a gente bate em todos. Essa é a receita básica. Esses pontos servem para toda e qualquer emoção.
Tá bom. E toda e qualquer dor também. Tá. Então, se eu, o maior estresse que nós temos é no trabalho, certo? Está o Uhum. chefe pedindo a mais coisas, reuniões. Bueno, eu não quero que meu chefe me veja, então, dedinho. Dedinho. É ótimo. Se não passa, ou passa. Como? Se não passa a raiva, se não passa o estresse, ou passa. Ah, ela passa. Normalmente passa, a não ser que esteja acontecendo uma coisa mais complicada e a pessoa deve procurar um terapeuta. Mas normalmente ela passa. Passa dor de cabeça, cólica, dor, ela vai embora. Igual a acupuntura mesmo, é bem legal. Ah, por isso fala da magia na ponta dos dedinhos. Isso. Bom, doutora Raíssa, vamos nos concentrar no tema do emagrecimento, no tema do, digamos, do excesso de peso, compulsão alimentar, ansiedade pela comida. Uhum. Como o EFT pode nos aliviar? Como pode nos curar e ajudar-nos a atingir o peso ideal, por exemplo? Bom, o emagrecimento é um tema bem complexo, né? Que, na verdade, as pessoas não é tão simples como parece, né? Se fosse tão simples, todo mundo emagreceria muito fácil, era só cortar a comida e pronto, resolvia. Mas a comida, na verdade, ela tem uma função de anestesiar. Muitas pessoas que eu já atendi, que queriam emagrecer, por exemplo, tinha compulsão. Então a gente teve que cuidar da compulsão e ver por que essa compulsão estava ali. O doce, tinha uma que gostava muito de doce, então o doce é como se fosse cerveja, como se fosse uma droga. O álcool, né? Ele dá uma anestesiada na dor dela. Então eu já vi que ela tinha muita dor. Então, no EFT a gente olha os significados da questão. Então, uma pessoa que está obesa, por exemplo, qual que é o significado da obesidade naquela pessoa? Então, a gente vai voltando no histórico dela e vai entendendo, sabe? E ao mesmo tempo que o EFT ajuda para aliviar os momentos que, por exemplo, a compulsão bate. Aí ela vai e consegue administrar, ela consegue controlar a compulsão e se livrar cada vez mais com um tratamento mais com terapeuta, né? E mais longo, não é só uma rodadinha que vai acabar, mas o EFT ajuda na analgesia da compulsão e também aos poucos até chegar na raiz da questão. Doutora, eu sei, como você falou, cada um é cada um, mas quais são essas experiências emocionais que mais se vinculam com o excesso de peso? Especialmente nas mulheres, né? Sim, olha, os meus casos, eu vou falar deles, todos tinham uma relação direta com a mãe, porque a alimentação, a nutrição que vem da mãe, não que seja uma regra absoluta. Cada caso é um caso, pode ter pessoas que têm outras questões. As minhas tiveram questões com a mãe, questões de muita, por exemplo, posso contar um caso? Claro! Uma eu atendi que aconteceu? Ela sofria muito porque ela tinha compulsão e ela estava há anos tentando emagrecer. Então ela foi nutricionista, ela foi ela malhava, lutava, corria, ela fazia tudo e não emagrecia. Ela sofria e se frustrava muito. Então ela me procurou. E aí, o que aconteceu? Eu fui vendo, por que essa obesidade está ali? O que está acontecendo? Ela perdeu a mãe dela quando ela tinha 3, 4 anos, num acidente de carro. E ela sentia muita falta da mãe dela, mas ela não tinha consciência desse vazio que
que a perda da mãe biológica dá para qualquer pessoa e ainda mais para um bebê de 3 anos, né? Então, aí eu falava para ela, como é que era com a sua mãe e tal? Ela, não lembro. Tá tudo muito bem resolvido. Tá tudo muito bem resolvido, porque eu já tenho 40 anos. Eu não tenho mais, eu já superei a morte da minha mãe. Mentalmente, ela tinha superado, mas o corpo dela e o emocional dela não tinha superado. Tanto que com a FT eu falei, então vamos voltar. A gente foi aplicando, ela sentiu um vazio imenso no peito. Um vazio que ela preenchia com a comida. E esse vazio não era só um vazio, ele tinha muita culpa, muita raiva, muita tristeza, porque no caso dela, a mãe dela morreu. E uma criança não entende que a mãe morre, ela só viu que a mãe sumiu. Então a criança entende como se fosse um abandono. Então, a minha mãe me abandonou, a minha mãe. E aí ela sentia raiva da mãe, porque a mãe abandonou. E culpa por sentir raiva da mãe. E falta da mãe, e saudade da mãe. E tudo isso era tão grande assim, que ela comia para não aguentar essa dor, entendeu? Ela não sabia racionalmente que ela tinha essa dor, mas com o FT ela sentiu. E aí ela entendeu tudo que eu tava falando para ela. Tem um buraco aqui. Tem um buraco imenso. E ela chorava muito. E foram sessões que, com o tempo, ela foi. Aí a compulsão dela acabou. Ela conseguiu emagrecer lento, mas não era muito rápido, mas porque a questão dela era bem traumática. Mas ela conseguiu e foi emagrecendo, à medida que ela foi cuidando dessa dor com relação à mãe dela. Exatamente. Essa relação de mãe, filha, é igual tanto para mulher como para homem? É o Sim, mesmo nível? O homem sim. também pode ter essa influência de raiva, de abandono e ficar com excesso de peso por compulsão alimentar, tendo raiva ou culpa ou sentindo abandono da mãe? Sim, porque a mãe é a nutrição, né? Tanto para o filho quanto para a filha. Mas isso não, eu não estou falando que é geral, não é, cada caso é um caso. É comum isso. A relação da mãe está relacionada com a nutrição, porque é a nossa nutrição, né? A gente nasce, quem nutre a gente é a mãe. Mas pode ter casos de que tem obesidade, pode ter a ver com a relação com o pai. É mais incomum, mas pode haver. Eu nunca vi, mas pode haver. Porque a gente não pode generalizar, né? Porque o ser humano é muito complexo, tudo é muito singular, a forma como ele foi criada, a relação dele, a cultura dele. Eu tô falando do Brasil, né? Eu não sei como seria em outros países também. Uhum. Mas de uma forma assim, da minha prática, do que eu já estudei e eu já vi excelentes resultados, foi na relação com a mãe. Ah, pode nos contar, por exemplo, uma experiência, além disso, tem alguma outra experiência de alguma pessoa que chegou com sobrepeso relacionado com outra coisa que não seja a mãe? Tinha uma que estava um pouco relacionada com a mãe, mas na verdade com a avó, porque a avó paterna dela não gostava dela, não gostava nem do pai, nem da mãe dela, nem dela. E ela intrometia na família, assim. O pai não colocava limites na própria mãe, ela era brava com a nora dela, né? Então ela causava, ela era má, ela era terrível, essa avó. Então, quando a mãe dela morreu, ela engordou. E no caso dela, ela como que engoliu a mãe dela, sabe? Ela engordou e ficou muito obesa, porque era como se ela quisesse ter um lugar no mundo, porque a avó dela não deixou ninguém ter lugar. A avó ocupou o lugar da mãe, do pai e da neta. Uhum. Essa menina tinha tanta raiva da avó
Era uma situação assim, e não conseguia pôr limite, e não conseguia nem fazer as coisas que ela queria, porque a avó era muito controladora, sabe? Então, a gente foi cuidando dessa relação com a avó paterna e a necessidade que ela tinha de ocupar um espaço naquela família, de ter um lugar. E aí, com isso, ela foi emagrecendo. Se, digamos, nesse caso que ela não pode mudar de família, como o EFT Hum. ajuda a ela a ter uma visão diferente da situação? Sim, e uma visão diferente e entender as emoções dela, no caso, porque até chegar no FT a pessoa não entende muito. Ela, aí a gente vai para ela entender que a avó dela estava sendo injusta, que a avó dela estava ultrapassando limites, porque na nossa família a gente tem dificuldade de ver que, por exemplo, um parente está fazendo mal para a gente. É difícil assumir isso. Mas só de você assumir, encarar que tá errado, os lugares estão errados, que ela tá fazendo uma coisa que eu não gosto e que eu posso pôr limite e ter força para pôr limite também, porque às vezes o que falta é força que a pessoa não tem de negar, de falar não. E com isso, ela consegue pôr um limite e emocionalmente resolver, mesmo que externamente ela não resolva, não mude muito, mas internamente muda. Interno é muito forte. Quando a gente muda, às vezes as coisas ficam claras para a gente libera algumas emoções, a gente fica em paz. No Hum, caso da avó, ela também, eu percebi que engordar às vezes também tem a ver com uma proteção. No caso dela, ela queria se proteger da avó. Ela queria, como que obesa, ia ocupar um espaço grande, porque ela nunca tinha ocupado um espaço, e se proteger da avó, ficar grande. que interessante. Doutora Uhum. Raíssa, você falava também que FT eu posso fazer para outra pessoa, para uma terceira pessoa. Muitas mães falam, nossa, meu filho está comendo muito, meu filho é hiperativo. Eh, como podemos ajudar eles fazendo EFT? Com crianças, eu gosto de usar brinquedos. Eu ensino eles a fazerem o EFT no brinquedo, no ursinho, por exemplo, e ele aprende a fazer e depois ele vai fazer nele mesmo. E ele vai falando do que ele está sentindo, a gente explica um pouco de emoção e fala que está com raiva, o que está sentindo, leva ele para o corpo e tem resultado ótimo com criança. Hum, Muito bom. Você vai aplicando nele mesmo e falando: o que eu tô sentindo? Tô com raiva, briguei com um amiguinho, ele é um bobo. E criança é rápido, na verdade, elas não aguentam muito tempo e o resultado é rápido com elas. Às vezes, uns 10 minutinhos é a sessão e já fica ótimo, já, que bom, é como um superpoder. com superpoder. Que maravilha. Então, se eu tenho uma compulsão alimentar por exemplo, chocolate, eu já sei que há mais de um brilharam os olhos quando eu falei chocolate, certo? Que somos chocolatas. Uhum. Pode nos ensinar uma rodada para aliviar essa ansiedade, neste caso pelo chocolate? Sim, vamos fazer. Você pode fazer assim, ó. A gente começa pelo ponto do karatê e a gente vai Pode falar. mostrar ponto de karatê aqui. Isso. Isso. É, eu gosto de fechar o olho e de me conectar com o que eu tô sentindo, assim. Sente essa vontade que dá de comer o chocolate. Aí você sente e fala sempre a verdade, a realidade, né? Sem negar. Eu tô com muita vontade de comer chocolate. Eu tô com muita vontade. E mesmo estando com essa vontade imensa de comer chocolate, eu me aceito e eu me amo. Mesmo que eu esteja com muita vontade de comer chocolate, eu me aceito profundamente. Tô,
A minha boca tá salivando de vontade de comer chocolate. E eu acho que eu não devia comer, porque eu acho que eu tenho que emagrecer, mas mesmo assim, eu sei que eu tenho que emagrecer, mas mesmo assim, meu corpo não tá me obedecendo. Eu tô com vontade de comer chocolate. E mesmo assim, eu me aceito. E a gente muda. Que vontade de comer chocolate. Tô morrendo de vontade de comer chocolate. Tem um chocolate ali na geladeira. Eu tô com muita vontade. Minha boca tá salivando. E preste sempre atenção no corpo. Enquanto vai batendo, você sente, vê se vem alguma coisa. Se sentir, fala. Ah, eu senti uma fisgada. Eu lembrei de um dia e vai na memória. Aí você narra a memória como se ela fosse um filme. Mas vamos continuar no geral. Aí vai, eu tô com muita vontade de comer chocolate. E eu tô fazendo regime. Tô de dieta. E essa dieta, eu já aguentei 10 dias de dieta. E agora eu acho que se eu comer chocolate, eu vou perder tudo que eu já fiz. E tô com muita vontade de comer chocolate. Imensa. E aí você vai vendo se tá diminuindo ou não. E aí pode mudar, por exemplo. Às vezes você tá falando, não, agora eu tô com vontade de comer um bolo de uma torta de morango. Agora é uma torta de morango. Nossa, e você vai mudando. Você se adapta, porque o corpo muda. Tá fluindo a energia nos meridianos, né? Então você vai se adaptando. Agora eu tô com vontade de comer uma pizza. Não tô mais com vontade de comer chocolate, agora eu quero pizza. Não, uma pizza de frango. E bem muitos detalhes. É muito importante falar os detalhes. Tá? Pizza de frango e tomar Coca-Cola. E eu tô com muita vontade, vai fazendo, e ele vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai diminuindo, e some, sabe? Esse é o efeito analgésico, enquanto não vai na questão profunda. Ou seja, que simplesmente eu bato nos pontos e vou falando quase que o cardápio. Isso, tudo que vem, com detalhes. Aquela coxinha de frango com catupiry, daquele lugar que eu tenho que eu gosto. Aí, é muito importante. Quanto mais detalhes, mais rico o trabalho. E se não resolve, ou resolve, porque se fala, digamos assim, nossa, acabou, digamos, a palestra da doutora Raissa e vou à geladeira. Como faço para parar isso? Se realmente, como tem um momento em que a gente para e fala, eu não sinto nada. É muito individual. Tem gente que vai sentindo rápido, tem gente que demora mais um pouco. A grande maioria responde ao EFT. Tanto que o EFT é conhecido por isso, sabe? Por essa analgesia. Não sei se todo mundo vai conseguir, mas a grande maioria vai conseguir. Então a gente faz, acho que dá para fazer, em geral, faz uns 6 minutos, é suficiente. Você vai fazendo e falando com detalhes. Tudo que sente. Agora, se tem pessoas que ainda que não conseguem e querem tratar com EFT, pode procurar um terapeuta que, com ele, às vezes vai conseguir ver outros detalhes que a pessoa às vezes não consegue acessar sozinha. Então, ela vai ter resultados bons. Bom, vocês vão ter a biografia da doutora Raíssa aqui embaixo. E já sabem que ela trabalha até na Rússia. Se você onde estiver, se conecta com a internet e pronto. Bom, doutora, eu vi que você fez aqui e depois nos outros pontos e não voltou aqui. Essa é parte do protocolo? Como isso? Sim, essa frase é a frase inicial. Então a gente só faz ela no início mesmo, a não ser que mude o assunto. Vamos supor que agora você está com, tô com medo de um cachorro, por exemplo. Aí você volta nessa frase, tá com medo de... Se vai mudando durante a rodada, não necessariamente tem que voltar aqui, não. Igual eu falei, a torta de morango, você pode ficar aqui. Esse é só para iniciar. Tá, então já sabemos. Aqui, 3 vezes. 3 Isso. vezes e logo... E usar a frase
mesmo apesar disso, eu me amo e me aceito profundamente. Ou eu quero me amar, quero me aceitar. Tá bom. Doutora Raíssa, muitas vezes as pessoas vão à terapia porque são, digamos assim, por pressão dos familiares, tá? Como a gente pode descobrir que está acomodada com o problema? Ou seja, é um problema de 10 anos, 15 anos, que eu estou com meu sobrepeso, meus filhos me conhecem desse jeito. Como a gente pode dar esse passo realmente e mudar? Essa coisa de as pessoas falarem para a gente fazer terapia normalmente não funciona, né? Porque a terapia a gente que tem que querer, porque é uma coisa, não é uma coisa agradável. Você tem que olhar para questões suas que às vezes a gente não quer olhar. No fundo, a gente não quer olhar. Mas eu recomendo a terapia para pessoas que estão em estancamento, que é o que a gente chama de quando elas estão repetindo um problema. Porque a gente parte do pressuposto que o ser humano é o fluxo. O EFT é uma prova disso, né? A gente está sempre mudando, sempre crescendo, sempre evoluindo. Esse é a nossa vida, é como se fosse uma espiral, né? A gente está sempre. Às vezes a gente está com os problemas ali, mas a gente tá se movimentando, tá evoluindo. Só que às vezes a gente fica estancado, a gente não está crescendo. É como se a gente parasse e estivesse dando volta no mesmo lugar, andando em círculos assim. Você vê que você não está mudando. Esse é um momento que você precisa ver que precisa de ajuda. Não é para qualquer caso, às vezes você está com uma tristeza ali que aconteceu alguma coisa pontual, então seja normal essa tristeza e você vai esperar. Agora, se você está numa questão há um tempo, repetindo, não muda e não sai do lugar, é bom ver que esse é um indicativo de você precisa de uma ajuda profissional. Uhum. Quantas vezes eu posso fazer a rodada? Já tem alguma hora em especial? Tem que ser no momento imediato que aconteceu? Ou posso chegar do meu trabalho, ir à minha casa e fazer a rodada? Por favor. No momento que acontece, se for possível, é bom fazer porque você está conectada com a emoção daquele momento. Então, é um trabalho que vai mais rápido. Mas, na maioria, acontece muito, né? Que a gente não pode fazer naquele momento. Então, a gente acessa, pode fazer depois e lembrar que você vai acessar. Tá tudo aí no seu corpo. Seu corpo guarda tudo. Então, nesse momento, lembremos os dedinhos, tá? Isso. Já que eu não posso imaginar aí com meu chefe e eu fazendo assim desse jeito, então vamos aos dedinhos. Ele chega lá e vai pensar que você tá doida, né? Exatamente. Tá bom. Este conteúdo que compartilhou a doutora Raíssa é para rever novamente. Muita informação, valiosa informação. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto nós fazendo estes momentos de sabedoria. Doutora Raíssa, já para finalizar, que conselho você pode nos dar a todas estas mulheres, a todas estas pessoas que estamos assistindo ao Congresso de Neuroemagrecimento para superar, ir além de nossa felicidade? Bom, o conselho que eu tenho para dar é para cada um de nós não ter medo de olhar para os nossos incômodos, para as nossas emoções, que às vezes não são tão bonitinhas, então, que a gente às vezes não conta, que às vezes a gente esconde os nossos medos, para a gente encarar de frente isso, que depois de toda essa lama que às vezes a gente tem, todos nós temos, a gente consegue descobrir um tesouro dentro da gente, interno, de muita positividade. Quando a gente está bem, de verdade, fluido, as coisas são positivas, né? Então, ficar negando, às vezes, não resolve. Então, se você encarar, você descobre internamente os seus recursos, que cada um de nós tem. Pela dor, a gente acha nosso caminho, nosso lugar no mundo.
e acesse até mesmo o nosso terapeuta interno, que é, que é um novo EFT, o Optimal, que está dentro de cada um de nós. E a gente consegue ter excelentes resultados, coisas que a gente nem pensa que é possível de acontecer. Então, olhar sem medo, né, para tudo que está incomodando a gente e que está travando a nossa vida. Ah, muito obrigada, doutora Raíssa. Que palavras tão amorosas que você deu para nós. Um bálsamo Obrigada a para... você, Cláudia. Muito obrigada. Um bálsamo para nosso coração. Eu sei que sim, que todas as pessoas vão pôr aí seu comentário com todas essas coisas maravilhosas que sentimos que você falou de seu coração, desde seu coração para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Vocês estão assistindo esta palestra pertencente ao Congresso de Neuroemagrecimento. Aqui embaixo vocês vão encontrar todos os dados da doutora Raíssa, os enlaces para que sigam a ela, que sigam com esta apaixonante informação. Se gostou, participe então das próximas palestras e deixe aqui embaixo o seu comentário. É muito valioso para nós. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.